Bom, fala em complicado, tá complicado também com a vida quem paga combustível caro do jeito que a gente paga. E outra coisa, a gente sabe, né, que o preço alto do combustível acaba depois influenciando em tudo aumenta por causa disso. Então vamos economizar, Mariana. Vamos tentar economizar, Anderson. O motorista tenta achar formas, né, de gastar menos, porque não tem como parar de usar o carro, gente. Será que dá para rodar gastando menos? Os repórteres João Henrique e Adriano Regis foram atrás dessas dicas aí para você, conversando com um especialista. Vamos ver o que eles vão contar para a gente agora. Para o feijão render mais, tem aqueles que colocam água, mas e no trânsito? Tem receita para o combustível? Não correr muito. É o que eu faço. Jogar nas banguelas, né? Não esticar as marchas, andar sempre naquela velocidade estabelecida. Teorias muita gente tem de sobra, mas está na prática a possibilidade de ter um melhor aproveitamento de cada gota de combustível. Por isso, hoje eu estou de carona com o Altamiro, que é instrutor de trânsito. E aí, professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Mas o seguinte, pessoal, agora muita calma nessa hora, viu? É que antes mesmo de dar a partida, você já deve entrar em ação se o seu objetivo for economizar. De que forma, professor? Olha, antes mesmo de dar a partida, nós temos que fazer o que nós chamamos de checklist. É uma vistoria que todo condutor deve fazer em seu veículo para iniciar a viagem. Então, uma das principais coisas é verificar o pneu. O pneu tem que ser bem calibrado, porque se você faz uma viagem ou mantém os seus pneus constantemente descalibrados, né, pressão muito baixa, isso dá também gasto de combustível. A calibragem dos pneus deve ser vista pelo menos uma vez por semana. O ideal é calibrar pela manhã ou à noite com a temperatura mais amena. Então agora, com a ajuda do professor Altamiro, eu também te convido para a gente conhecer aquela direção que agrada principalmente o bolso. A primeira marcha é só para o carro sair, não deixe o motor roncar alto demais para engatar a segunda e assim por diante. Se o carro seu tem conta-giros, essa primeira marcha ela vai até 1.500 só, lá, observa, eu estou de segunda marcha, já estou de terceira marcha, eu estou com menos de 2.000 giros. Evite freadas bruscas, o melhor é ir reduzindo as marchas. Eu estou aproximando de uma esquina, para que frear bruscamente? Eu tiro o pé um pouco antes. Vou parar. O professor lembra que quanto mais forte o ar-condicionado, maior a força do motor e o consumo de combustível. E com os vidros fechados, a economia é ainda maior, principalmente em longos percursos. Nos trechos de descidas acentuadas, jamais colocar no ponto neutro, a famosa banguela. O efeito é contrário. Quando você pega um veículo, coloca ele no neutro, esses veículos atuais, eles vão identificar que o veículo está precisando de injetar combustível, então vai gastar mais. Deixa ele descer engrenado, você então tem, eles falam, consumo zero. E tente não andar na reserva. O desempenho do carro com tanque cheio é melhor. Nós temos perdas pela evaporação do combustível. Então, quando o tanque está mais vazio, mais produção de gases, um tanque mais cheio ele produz menos vapores. E aí a gente descobre que faz um monte de coisa errada, né? Vamos conversar com a repórter. Só ouvi isso aqui. Vamos conversar com a Ludmila Rodrigues. Lud, tá com o professor Elton já para dar as explicações. E eu já te mando a pergunta do Antônio de Porangatu, ainda sobre direção. Se dirigir mais devagar e com uma marcha fraca, economiza combustível? Não economiza. É igual nós falamos anteriormente. O importante é ele usar a marcha correta no momento correto e não alongar essa marcha. Professor, na situação do motor aqui observando, vela, bateria, a situação da bateria influencia no gasto? Influencia. Todo o sistema eletrônico do automóvel tem que estar em perfeita condição, correto? Ou seja, o proprietário tem que manter o automóvel constantemente revisado. O Acrênio pergunta, é verdade que som com pirâmide faz consumir mais combustível? É verdade. Quanto maior for a potência do som do automóvel, maior será o consumo, em função do consumo da corrente elétrica no automóvel. E Acrênio vai ter que escutar o som baixo dentro do carro, não tem jeito não. E o Alessandro quer saber como identificar se o calibrador do posto de combustível está correto. Não, aí não tem jeito, porque a menos que ele tenha algum equipamento que possa aferir esse calibrador. Como não tem, isso não tem, é o jeito de confiar mesmo.
O Carlos Roberto de Aparecida de Goiânia pergunta: o óleo de freio vence, professor? Isso consome mais combustível? O óleo de freio vence, porém não interfere no consumo do combustível. O Herculano lá de Jataí, professor, quer saber o seguinte: no carro automático, parou no sinaleiro, põe no neutro ou deixa no módulo de dirigir mesmo? Pode deixar no modo de drive mesmo, que não vai interferir em nada. Em consumo. É bom você colocar no neutro, mas não em função do consumo, e sim para alongar a vida útil de alguns componentes desse veículo. Professor, A gente viu até na... Sim, isso é. tem uma pergunta aqui do Eliomar de Campinorte. Se tem alguma dica para economizar combustível dirigindo em rodovia? Sim, dirigindo em rodovia. Primeiro, nunca passar acima de 110 km por hora. Fechar os vidros do automóvel utilizando o ar-condicionado, nesse caso, é mais econômico. E nas banguelas, hein? Porque tem muita gente que não só deixa no ponto morto, como desliga o motor do carro para poder economizar. Professor, isso resolve? Adianta? Não, hoje em dia os veículos, nossos veículos modernos, acontece ao inverso. Você não pode deixar na banguela, como se diz o povo, que é no neutro, porque não vai economizar, vai consumir mais e também tem um problema de segurança, em função de ter alguns componentes no automóvel que funciona só com o motor funcionando. Se houver algum problema, deixa de funcionar, por exemplo, o freio e direção hidráulica ou elétrica. Professor, o senhor falou ar-condicionado. Você falou ar-condicionado aí nas estradas. Nas estradas, melhor, vidro fechado, ar-condicionado ligado. Na cidade, vale a mesma regra ou não? Não, na cidade é o inverso. Manter os vidros abertos e ar-condicionado desligado. Economiza mais em função da velocidade que você não desenvolve enquanto na rodovia. Com esse calor de Goiânia é difícil, hein? Vamos lá. Difícil. Aí tem outra pergunta também: ar-condicionado ou ventilação? Deixa só a ventilação do carro. Consome mais combustível? O ar-condicionado consome mais ligado dentro da cidade. Agora, só a ventilação, não. Falando em consumo, o Mauro quer saber se os faróis ligados ajudam a consumir mais combustível. É irrelevante, não consome não. É irrelevante. E tem mais, o Sivaldo de Itumbiara, Lude, ele quer saber, professor, se as velas também influenciam no gasto. Aí influencia sim. As velas, quando estão gastas, correto, não vai proporcionar uma queima correta desse combustível que está se queimando, ocasionando maior consumo. E quando o tempo está mais quente ou mais frio, professor, o carro consome mais combustível? O tempo, quando está mais frio, você até percebe que o carro fica até mais macio para andar. Ele se torna um pouco mais econômico do que o mais quente. Tem horário certo? Da mistura. Tem horário certo para abastecer, então, professor? Não tem horário certo, não. Pode abastecer qualquer momento, que isso não vai fazer diferença no consumo, não. O Herculano ainda pergunta de Jataí, vamos só reforçar. Piloto automático gasta mais? Depende da programação que foi feito esse piloto automático. É igual eu falei, se ele programou o veículo para andar numa constância de 120, vai gastar mais do que ele tenha feito uma programação para andar 80 km por hora. Professor, nessa situação, com gasolina na faixa de R$ 4,00 o litro, álcool quase R$ 3,00, qual é a grande dica que o senhor dá tanto para o motorista quanto para o motociclista? Primeiro, manter o automóvel revisado e, segundo, dirigir corretamente. Prestar atenção em todas essas dicas. Prestar atenção nessas principais dicas. Acelerar demais? Jamais. Jamais. Quanto mais você acelera, mais o bolso sente. Professor Elton, muito obrigada pelas dicas valiosíssimas. E, claro, com a última dica que ele deu aqui, pessoal, acelerar demais ajuda a economizar, não acelerar, né? Ajuda a economizar combustível e, claro, garante a segurança no trânsito, né? É isso, Lude. Professor, muito obrigada, muito satisfeitos aqui com as orientações de vocês, porque o que tem de motorista aí que costura até também, né, gente, não adianta nada. Muito melhor manter uma constância ali.